Fala, meus amigos, vocês já ouviram falar de frases do tipo em matéria de certas coisas não resta a menor dúvida? Ou aquelas frases de caminhão como a mão que taca a pedra é a mesma que apedreja? Sabe o que essas frases querem dizer, né? Nada. Absolutamente nada. Por que eu estou falando isso? Porque elas resumem a coletiva do Eduardo Freeland hoje, assumindo a diretoria de futebol do Botafogo. O cara não disse nada. Pra que a coletiva totalmente desnecessária? Ela se resume na frase: vamos avaliar. Eu vou avaliar, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou avaliar, eu vou avaliar. Desnecessária a coletiva para falar isso, né? Então, se você, assim como eu, bobão, achou que hoje ia sair a demissão do Barroca, a demissão do Túlio Lustosa, que são demissões que já estão acertadas nos bastidores. Mas, como eu trouxe aqui ontem para vocês, o Botafogo estava esperando o Freeland exatamente para provar, né, que ele vai ter toda a autonomia, e essa autonomia começaria exatamente no dia de hoje, perguntando a ele o que ele achava, isso e aquilo. Agora, não tem que fazer diagnóstico nenhum, Freeland. Eu entendi o que você falou, até gostei da sua entrevista em alguns pontos, quando, por exemplo, você disse que não cair na pressão da torcida para demitir fulano, para demitir ciclano, isso é profissionalismo. Concordo contigo. Esse negócio de ir na onda de torcida, torcida aponta um jogador para contratar, aí o cara vai lá e contrata, torcida começa a fazer guerra no Twitter para trazer, vai lá e traz. Não estou dizendo aqui que foi errado, que não era para ter feito, porque na época todo mundo fez coro para trazer Honda, para trazer Calu, se não todo mundo aí, 80% da torcida do Botafogo. E o comitê foi lá, comprou a ideia e trouxe. Só que, como o Freeland disse, isso não é profissionalismo, isso é amadorismo. Então, exatamente para não cair nessa de a pressão da torcida é muito grande e tem que demitir agora, vai fazer aquela análise, aquele diagnóstico. Mas cá para nós, galera, o diagnóstico é o seguinte: 10 jogos, 9 derrotas. Né? Esse é o diagnóstico. Perder partidas sem chutar uma bola ao gol, né? Como foi a última. Esse é o diagnóstico, não tem o que explicar. Outra coisa, um profissional que no ano de 2020 participou do Curitiba, que vai ser rebaixado, do Botafogo, que vai ser rebaixado, e pegou o Vitória na 9ª colocação na Série B e entregou na 16ª, a uma posição de cair para a Série C. Depois que ele saiu, o Vitória até melhorou. Então o diagnóstico está aí. Avaliar o grupo. Não tem o que ser avaliado nesse grupo. Vai manter os jogadores da base, e nem todos, né? Tem jogador que você pode dispensar, mas vai manter. Se der, né? Por exemplo, Canu, cuja negociação com o Cruz Azul parece que deu uma melada, né? A gente ainda não sabe. O Caio Alexandre é um jogador que você pode garimpar, que você pode melhorar, né? Agora, jogadores como Juan é da base, mas não precisa manter. Você não precisa de diagnóstico para ver que o camarada não sabe nada de futebol. Isso você pode dispensar, né? Saulo já devia ter dispensado há muito tempo. Então, assim, tem diagnóstico, ainda mais para ele que disse que estava acompanhando. Então, Freeland, se você estava acompanhando, você já sabe que desse elenco do Botafogo, 20% se ficar, tá muito. Tá muito. É tido como o pior Botafogo da história. Então não tem muito o que avaliar não, meu camarada. Agora, ok, acho que você guardar essa demissão do Barroca para daqui a 2 dias, 3 dias, para dizer que não, fizemos de uma maneira profissional e tal. Ok, tá dentro do manual do profissionalismo e tal, apesar de eu já saber que vai ser mandado embora, mas tudo bem. Tá dentro do manual, né? Outra coisa interessante que ele falou é que o perfil de jogador para jogar a Série B no Botafogo é o jogador que queira jogar no Botafogo. Tem que ser assim. Porque as condições que o Botafogo oferece hoje, só o jogador de empresário atua no Botafogo. É o cara cujo empresário vai lá, ó, vai ficar aí, faz uma graça, faz vitrine para quando pintar qualquer proposta ele sai, né? Então o Botafogo hoje é vitrine de jogador de empresário, né? Hoje é assim. A gente espera que, com esse profissionalismo, né, apesar do capítulo 1 de hoje tenha sido enrolation básico, disse tudo sem dizer absolutamente nada, a gente espera que essa avaliação, Freeland, ocorra, deixa eu ver aqui, para ontem. Para ontem.
Não há tempo a perder. O Campeonato Brasileiro, apesar do Botafogo ainda ter 99% de chance, como o Barroca talvez seja mantido pelo menos até a próxima partida, o Botafogo já está rebaixado, isso aí todo mundo já sabe. Mas até mesmo para a Série B, o planejamento precisaria começar agora, para ontem, né? Então a minha ideia era que o Barroca fosse demitido logo hoje, né? Não tinha essa questão de fazer graça de diagnóstico, é hoje, traz o Ricardo Rezende da base para comandar o Botafogo nos jogos que restam, exatamente para que ele possa fazer essa integração da base com o profissional. Não vai ser o treinador para treinar Botafogo na temporada 2021, a gente sabe disso, né? A gente precisa de um treinador cascudo, um treinador que tenha autoridade, que tenha gabarito, não dá mais para brincar de estágio, não dá mais para ficar brincando de estagiário no Botafogo, né? Vimos onde isso deu, certo? Então assim, o resumo de hoje é a frustração que eu tive, que a equipe do Gigante Glorioso teve, que a maioria dos jornalistas teve. O Eduardo Barroca, o Túlio Lustosa não foram demitidos hoje. Então fica essa frustração, porque no fundo a gente sabe que eles já estão fora. E aí vem o Freeland dizendo que ninguém está dentro e ninguém está fora. Então é um enrolation também desnecessário. O ideal era nem haver coletiva, fazia uma apresentação básica, algumas palavrinhas básicas, porque para falar o que ele falou, era melhor ter pegado o microfone e falado um minutinho, vamos avaliar, fazer um diagnóstico para trazer essa semana um Botafogo melhor para todo mundo. Ponto, acabou. Para coletiva, totalmente desnecessário, né? Mas estou acreditando no potencial do profissional, que é o novo diretor de futebol do Botafogo, como o pontapé do profissionalismo do nosso futebol. É um cara vencedor, ele praticamente veio do Flamengo para o Botafogo, então ele estava lá na base do Flamengo, veio para o Botafogo para o profissional. Ele mesmo disse que o que trouxe ele para o Botafogo, né, saindo de uma equipe totalmente estruturada, como é o Flamengo, é exatamente esse salto na carreira. Agora ele vai ter oportunidade de comandar o futebol profissional do Botafogo e comandar a reestruturação do Botafogo. É uma virada de página. Então, isso seduz um profissional competente, como é o Eduardo Freeland. Eu digo que é competente porque fez um excelente trabalho no tempo em que esteve na base do Botafogo, sem estrutura nenhuma, basicamente ali trabalhando com o que a gente tem hoje, que é quase nada. Ele conseguiu participar da montagem de um elenco que foi campeão brasileiro, né? Ao lado do Barroca, não dá para tirar o mérito do Barroca, mas agora falando de profissional, é outra coisa, são outras ideias, são outros pormenores e outro técnico também, tá certo? Então eu fico por aqui, só fazendo uma avaliação desse enrolation básico do Eduardo Freeland, mas a gente espera ainda que antes da partida contra o Palmeiras, o Botafogo possa mandar o Barroca e o Túlio Lustosa para o olho da rua para que eles sejam felizes em outro lugar. Um grande abraço e saudações alvinegras.